Ninguém esperava que o bebê nascesse vivo. A mãe chegou à fazenda sem forças, quase morta. O parto foi impossível. Ela simplesmente não tinha energia para empurrar. Mas a criança nasceu. E quando a parteira viu os olhos do bebê, caiu de joelhos sussurrando: "Nunca vi nada assim." Olhos azuis. Profundos como o oceano. Luminosos como se brilhassem de dentro. E quando o Barão Cruel segurou aquela bebê, segurou apenas para calcular valor, ela olhou para ele. Olhou com aqueles olhos impossíveis. E ele viu sua esposa morta. Viu o filho que nunca nasceu. Viu 3 anos de dor enterrada. E quebrou completamente. Me diz, você está assistindo de qual cidade? E não esquece de se inscrever no canal porque histórias que abalaram corações assim você precisa conhecer. O portão da fazenda Serra Alta rangeu pesadamente quando Carroça entrou no terreiro principal numa tarde abafada de abril de 1860. Poeira levantada por rodas formava nuvem densa que grudava na pele suada de todos próximos. Não era a chegada esperada. Barão Vicente de Albuquerque não aguardava a entrega de novos escravos naquela semana. Vicente tinha 49 anos, viúvo há 3, sem filhos vivos. Esposa morrera dando à luz criança natimorta, trauma que endurecera coração já inclinado à frieza. Nos 25 anos desde herdar fazenda Serra Alta de pai, transformará em império, 500 escravos, 1.500 hectares de café nas montanhas fluminenses, fortuna que crescia inexoravelmente ano após ano. Era homem de estatura média, cabelo escurecendo prematuramente aos 49, olhos castanhos que olhavam o mundo com avaliação constante de custo versus benefício. Após morte de esposa, dedicara-se completamente à fazenda, tratando-a como o homem trata negócio, com eficiência impiedosa e ausência deliberada de sentimento. Lúcio chamou seu administrador principal, homem magro de 50 anos com óculos de aros finos. O que é isto? Lúcio aproximou-se da carroça, conversou brevemente com o condutor, depois voltou com expressão preocupada. Senhor Barão, é entrega da casa comercial Mendes e Filhos. Escrava que encomendou há 4 meses, do leilão de falência da fazenda Palmares. Vicente tentou lembrar. Fazia tantas aquisições que detalhes se misturavam. Quanto paguei? 110.000 réis, senhor. Preço estava elevado porque tem experiência em fiação e tecelagem, habilidades valiosas. E por que só está chegando agora, 4 meses depois? Casa comercial teve problemas logísticos, senhor. Mas a situação complicada. Vicente caminhou até carroça, olhando para o interior com irritação crescente. Lá estava ela, mulher de aproximadamente 25 anos, deitada sobre palha suja, claramente grávida. Muito grávida. Ventre enorme contraía visivelmente mesmo enquanto ele observava. Mas o que mais chamou a atenção foi o estado dela. Não estava apenas grávida, estava exausta além de palavras. Rosto estava cinza sob pele escura, olhos fundos e sem brilho, lábios rachados de desidratação. Respiração era superficial e irregular. Ela está morrendo? Perguntou Vicente friamente. Condutor, homem idoso de 60 e poucos anos, encolheu ombros. Não sei, senhor. Viagem foi difícil, 4 dias em estradas ruins, calor intenso, e ela já estava em condição frágil quando pegamos. Está em trabalho de parto há pelo menos 1 dia. Contrações vêm regularmente mas ela não tem força para empurrar. Vicente calculou rapidamente. 110.000 réis por mulher que provavelmente morreria nas próximas horas, junto com bebê. Era perda total de investimento. Irritação flamejou, não com mulher, mas com casa comercial que aceitara dinheiro e entregará mercadoria defeituosa. Qual o nome dela? Rosa, senhor. 26 anos segundo documentos. Experiência em tecelagem como mencionado. Rosa, repetiu Vicente, estudando-a. Ela abriu olhos levemente ao ouvir nome, olhando vagamente na direção dele. Em olhos havia algo, não súplica exatamente, mas reconhecimento silencioso de que vida dela estava em mãos dele. Está em trabalho de parto agora? Sim, senhor. Mas como disse, sem forças. Se bebê não nascer logo,
ambos morrerão. E talvez mesmo se nascer, já seja tarde demais. Vicente tomou decisão rápida, baseada em pragmatismo puro. Levem-na para a casa das parideiras. Chamem mãe Tomásia. Se alguém pode salvar esta situação, é ela. E que seja rápido. Se vão morrer, que morram logo para eu poder processar casa comercial por fraude. Se vão viver, preciso saber imediatamente. Sim, senhor. 4 escravos fortes ajudaram tirar Rosa da carroça. Ela não conseguia ficar de pé, pernas simplesmente não sustentavam peso. Teve que ser carregada completamente, corpo mole como boneca de pano, até casa das parideiras. A casa das parideiras era estrutura robusta nos fundos da propriedade. Vicente mantinha padrões melhores que maioria dos fazendeiros, não por bondade mas porque escravas saudáveis produziam bebês saudáveis que eventualmente se tornavam trabalhadores valiosos. Era investimento de longo prazo. Mãe Tomásia estava lá quando Rosa chegou. Com 70 anos, era a parteira mais experiente da região. Trouxera ao mundo mais de 500 bebês em 5 décadas. Quando viu Rosa, fez avaliação imediata e profissional, e expressão não foi encorajadora. Ela está muito mal, disse Tomásia diretamente a Lúcio. Desidratada, exausta, febril. E trabalho de parto está travado. Bebê está posicionado corretamente mas ela não tem força muscular para empurrar. É situação crítica. Ela vai sobreviver? Honestamente? Não sei. Talvez. Bebê tem chance ainda menor. Mas tentarei tudo o que posso. Depois que Lúcio saiu para reportar a Vicente, Tomásia ficou sozinha com Rosa. Trabalhou rapidamente, trouxe água, ergueu cabeça de Rosa gentilmente, forçou pequenos goles através de lábios rachados. Rosa engoliu automaticamente, corpo reagindo à necessidade desesperada mesmo quando mente estava distante. Rosa, disse Tomásia firmemente. Rosa, precisas acordar. Precisas lutar. Teu bebê precisa de ti. Olhos de Rosa abriram mais completamente. Focaram em Tomásia com dificuldade. Bebê, sussurrou, voz rouca como areia. Meu bebê, ainda vivo. Sim, coração dele bate forte. Mas precisa nascer. E apenas tu podes fazer isso acontecer. Não tenho força. Então encontra a força que não tens, disse Tomásia com firmeza que aprenderá a ser necessária em situações desesperadas. Porque a alternativa é morte. Tua e dele. E não creio que queiras isso. Lágrimas encheram olhos de Rosa. Pai dele, foi vendido, 6 meses atrás, nunca soube que estava grávida. Este bebê é tudo que tenho dele. Tomásia assentiu, entendendo. História era devastadoramente comum. Então luta por este bebê. Por memória de pai. Por ti mesma. Luta. Rosa fechou olhos, reunindo força que não sabia que tinha. Pensou em Tomás, escravo forte e gentil que amara por 8 meses preciosos antes que fosse vendido para a fazenda em Minas Gerais. Pensou em como este bebê era a única coisa mantendo aquele amor vivo, única prova de que conexão humana real existira mesmo em sistema brutal. Vou tentar, sussurrou. Por Tomás. Por nosso filho. Ou filha, lembrou Tomásia. Ou filha, concordou Rosa fracamente. Já escolhi nome. Se for menino, Tomás como pai. Se for menina, Luz. Porque mesmo em escuridão, preciso acreditar que há luz. As horas passaram com lentidão agonizante. Tomásia trabalhou incansavelmente, dando água constantemente, aplicando panos frios para baixar febre, massageando músculos de Rosa para estimular circulação, rezando quando medicina falhava. Contrações continuavam, regulares mas cada vez mais fracas. Corpo de Rosa estava desistindo, energia esgotando. Rosa. Tomásia sacudiu-a quando viu olhos começarem a revirar. Não desiste. Fica comigo. Tão cansada, murmurou Rosa. Apenas quero dormir. Podes dormir depois. Agora, luta. Sol começou a se pôr, pintando o céu através de janela pequena de laranja e vermelho. E finalmente
Finalmente, algo mudou. Contração veio mais forte que anteriores. E Rosa, reunindo o último fragmento de força que restava, empurrou. Sim, gritou Tomásia. Assim. Continua. Rosa empurrou novamente, grito fraco escapando de garganta. Empurrou pensando em Tomás, em amor perdido, em futuro incerto que esperava este bebê. Estou vendo cabeça. Tomásia estava quase chorando de alívio. Mais uma vez, Rosa. Apenas mais uma vez. Com o esforço final que deixou Rosa à beira de inconsciência total, bebê nasceu. Deslizou para mãos de Tomásia em rache de fluido e sangue. E imediatamente, começou a chorar. Não choro fraco de bebê doente. Mas choro forte, indignado, gloriosamente vivo. Menina, anunciou Tomásia, trabalhando rapidamente para limpar criança. Menina forte e saudável. Mas quando limpou o rosto de bebê, quando olhou realmente para ela, Tomásia parou. Olhou com expressão de maravilhamento e algo como reverência. O que é? Rosa tentou levantar cabeça, pânico penetrando exaustão. Algo errado. Não, disse Tomásia lentamente. Nada errado. Ela é perfeita. Mas... hesitou. Rosa, tua filha é extraordinária. Trouxe bebê para Rosa, colocando-a cuidadosamente em braços de mãe. Rosa olhou para a filha pela primeira vez. E viu o que Tomásia vira. A menina era linda, isso era claro. Mas havia mais. Sua pele tinha tom que Rosa nunca vira, não escura como sua, não clara, mas algo entre, com qualidade quase luminosa. Como se luz de vela não apenas refletisse mas emanasse de dentro. E olhos. Bebê já tinha olhos abertos, já focados impossível para recém-nascido. E eram olhos de cor extraordinária, não castanhos, não pretos, mas azuis. Azuis profundos como o céu ao entardecer, com profundidade que parecia infinita. Luz, sussurrou Rosa, maravilhada. Minha luz. Nasceste para brilhar. Tomásia observava, sentindo algo que não sentia há décadas, presença de algo além de compreensão normal. Esta criança era especial. Não sabia como. Não sabia por quê. Mas sabia. Barão Vicente precisa ser informado, disse ela. Vai querer registrar nascimento. Não. Rosa apertou Luz contra peito protetoramente. Não quero que ele veja. Não quero que toque. Não tens escolha, Rosa. És escrava. Bebê é propriedade dele. Ele virá, querendo ou não. Era verdade brutal. E Rosa sabia. Mas segurou Luz mais forte mesmo assim, saboreando momentos preciosos antes que realidade de situação reacertasse. Tomásia saiu para informar Lúcio. E Rosa, sozinha com filha, sussurrou promessas que não sabia se poderia manter. Vou te proteger. De alguma forma, de alguma maneira. Vou fazer tudo para que tenhas vida melhor que minha. Prometo, minha Luz. Prometo. Luz olhou para ela com aqueles olhos azuis impossíveis. E Rosa sentiu em nível que desafiava explicação, que esta filha era diferente. Que tinha propósito. Que mudaria coisas. Não sabia que estava completamente certa. Não sabia que quando Vicente viesse inspecionar Luz na manhã seguinte, como sempre inspecionava nova propriedade, algo aconteceria. Algo que abalaria até coração que ele pensava ter se tornado imune a qualquer comoção. A noite caiu. Rosa dormiu finalmente, exaustão vencendo. Luz mamou e dormiu também, aninhada contra a mãe. E amanhã traria momento que mudaria tudo. Para todos. Para sempre. Vicente acordou às 5 da manhã como sempre, rotina de décadas absolutamente consistente. Vestiu-se com precisão, tomou café sem açúcar, revisou correspondência urgente. Às 6h15, começou ronda matinal da fazenda. Primeira parada, como sempre quando havia nascimentos, era a casa das parideiras. Precisava registrar nova propriedade em livros, avaliar saúde de mãe e bebê, determinar valor aproximado e quando mãe poderia retornar ao trabalho. Encontrou Lúcio esperando, como instruíra. A escrava sobreviveu.
Perguntou Vicente sem preâmbulo, esperando notícia de morte. Sim, senhor, respondeu Lúcio, surpresa evidente em voz. Ela e o bebê. Contra todas as expectativas, ambos sobreviveram. Mãe Tomásia diz que foi quase milagroso. Vicente franziu o senho. Não acreditava em milagres, acreditava em probabilidades, e probabilidades tinham sido fortemente contra a sobrevivência. Menino ou menina? Menina, senhor. Vicente assentiu. Meninas eventualmente reproduziam, gerando mais escravos. Era investimento de gerações. Estado da mãe. Fraca mas estável. Tomásia diz que precisará semanas para recuperar completamente. E bebê? Saudável. Muito saudável, na verdade. Peso bom, sem deformidades aparentes. Então não perdi investimento completamente, disse Vicente com satisfação fria. Vou inspecionar. Entrou na casa com passos medidos. Rosa estava acordada, sentada com dificuldade óbvia, amamentando Luz. Quando porta abriu e viu Barão Vicente, homem que possuía sua vida, instintivamente abraçou o bebê mais forte, medo primitivo brilhando em olhos. Senhor, disse ela, cabeça baixa automaticamente. Olha para cima, ordenou Vicente. Preciso ver teu rosto, avaliar recuperação. Rosa obedeceu relutantemente. Vicente estudou-a com olhar clínico, verificando cor de pele para anemia, clareza de olhos para infecção, postura para força muscular. Satisfeito que ela não estava morrendo imediatamente, virou atenção para bebê. Essa é a menina? Sim, senhor. Luz. Vicente não comentou o sobrenome. Deixa-me vê-la. Preciso registrar características, avaliar saúde. Rosa hesitou. Hesitação visível, quase desafiadora. Entregar filha recém-nascida para homem que as via como propriedade. Mas resistência era impossível. Sempre foi impossível. Com mãos tremendo visivelmente, passou Luz para Vicente. Vicente pegou o bebê com eficiência praticada. Segurara dúzias de bebês escravos ao longo de anos, sempre com o mesmo desapego profissional. Virou Luz, inspecionando metodicamente. Contou dedos, verificou a ausência de deformidades óbvias, avaliou peso e comprimento. Tom de pele interessante, comentou friamente. Mais clara que mãe. Pai deve ter sido mulato ou mestiço. Pode aumentar valor eventualmente. Mercado às vezes prefere escravos de pele mais clara para trabalho doméstico. Estava fazendo cálculos em voz alta, reduzindo o bebê de horas a ativo financeiro futuro. Rosa fechou olhos, lágrimas silenciosas rolando. Vicente estava prestes a devolver Luz quando ela abriu olhos completamente pela primeira vez desde que ele a pegara. E tudo parou. Vicente congelou. Completamente, totalmente congelou. Porque aqueles olhos azuis impossíveis, profundos, luminosos, estavam olhando para ele. Não apenas vendo luz e forma, mas vendo ele. Vendo através dele. E naquele olhar, Vicente viu algo que não vira em décadas. Viu esposa. Não como era nos últimos dias, pálida, suando, gritando em trabalho de parto que terminaria em morte, mas como fora quando se apaixonaram. Olhos dela tinham sido azuis também. Azuis como o céu de verão. Viu o filho que nunca nasceu vivo. Imaginava-se segurando o bebê saudável, olhando para olhos que teriam misturado seus e de esposa. Olhos que teriam olhado para ele com confiança absoluta de criança amada. Viu 3 anos de luto que transformará em raiva. Raiva contra Deus, contra destino, contra mundo que tirava sem razão. Raiva que canalizara em trabalho obsessivo, em acumulação frenética de riqueza, em construção deliberada de muros ao redor de coração. Viu tudo o que perderá. Tudo que escolhera não sentir. Tudo que enterrara sob camadas de pragmatismo e indiferença calculada. E com visão veio o sentimento. Sentimento que evitara por 3 anos, que jurara nunca permitir novamente. Dor. Não dor física, mas dor emocional profunda. Dor de perda, de amor que existiu e terminou, de possibilidades que morreram com esposa e filho. Não,
Vicente sussurrou, mas não conseguia desviar o olhar de Luz. Isto não pode, não deveria. Luz continuou olhando. E então fez algo extraordinário. Sorriu. Bebê de menos de 24 horas sorriu conscientemente, deliberadamente. E naquele sorriso, Vicente viu algo mais. Viu não julgamento ou condenação, mas aceitação? Perdão? Como se bebê entendesse dor dele e oferecesse algo que não merecia. Chance de sentir novamente. Chance de viver em vez de apenas existir. E foi isso, esse oferecimento impossível de criança recém-nascida a homem quebrado, que rompeu muros que Vicente construíra tão cuidadosamente. Suas mãos começaram a tremer. Não levemente, mas violentamente, todo o corpo sacudindo. Pernas cederam. Caiu de joelhos, ainda segurando Luz com cuidado instintivo, respiração saindo em soluços irregulares. E chorou. Pela primeira vez em 3 anos, Barão Vicente de Albuquerque chorou. Não lágrimas silenciosas e contidas, mas choro profundo que vinha de lugar que mantivera fechado. Chorou por esposa perdida, por filho que nunca respirou, por 3 anos desperdiçados em raiva e negação. Senhor! Lúcio correu para dentro, alarmado. Senhor, o que aconteceu? Está doente? Precisa de médico. Mas Vicente não conseguia responder. Apenas chorava, segurando Luz contra peito como se bebê fosse âncora mantendo-o conectado à humanidade. Rosa observava com terror e confusão misturados. O que Luz fizera? Como o bebê de um dia destruíra homem que comandava a fazenda inteira com mão de ferro. Mãe Tomásia entrou, atraída por comoção. Parou na porta, compreensão cruzando o rosto. A menina tocou algo nele, disse ela com reverência. Algo que estava enterrado profundamente. Lentamente, levou vários minutos. Vicente recuperou o controle suficiente para falar. Voz saiu rouca, quebrada, irreconhecível. Ela tem olhos de minha esposa, disse ele, ainda olhando para a Luz. Mesma cor. Mesmo algo que não consigo nomear. Senhor? Lúcio estava completamente perdido. Minha esposa morreu há 3 anos, continuou Vicente, palavras saindo como confissão. Morreu dando à luz. Bebê morreu também. E eu enterrei tudo. Enterrei dor, enterrei amor, enterrei tudo que fazia me sentir humano. Porque sentir doía demais. Olhou para a Luz novamente. Mas esta criança olhou para mim. E vi tudo novamente. Senti tudo novamente. E não posso voltar a não sentir. Senhor, disse Lúcio gentilmente, talvez deva descansar. Foi choque intenso. Não, Vicente sacudiu cabeça. Não preciso descanso. Preciso. Não terminou frase. Levantou-se cuidadosamente, ainda segurando Luz. Olhou para Rosa com expressão completamente diferente de qualquer que usará antes. Perdoa-me, disse ele. Por tudo. Por comprá-la. Por tratá-la como objeto. Por sistema que permite isso. Perdoa. Rosa não sabia o que dizer. Barões não pediam perdão a escravas. Vicente estendeu Luz para Rosa com cuidado infinito. Toma a tua filha. Ela é especial. Muito especial. E vou garantir que ambas sejam tratadas bem. Prometo. Saiu rapidamente, Lúcio seguindo confuso. Rosa segurou Luz, olhando para a filha com novo maravilhamento. O que és tu, minha Luz? Como fizeste isso? Luz simplesmente olhou com aqueles olhos azuis profundos. E Rosa sentiu com certeza absoluta, que vida delas nunca mais seria a mesma. Vicente passou o resto do dia em escritório, porta trancada. Mas não estava trabalhando. Estava sentado, pensando, sentindo pela primeira vez em 3 anos. E quando o sol se pôs, tomou decisão. Mudaria. Não sabia completamente como. Não sabia até onde iria. Mas mudaria. Porque Luz, bebê de um dia com olhos que viam através de defesas, mostrará-lhe que estar vivo significava sentir. E ele estava cansado de apenas existir. Era tempo de viver novamente.
Nos 7 dias seguintes ao nascimento de Luz, mudanças começaram na fazenda Serra Alta. Pequenas primeiro, quase imperceptíveis. Mas aqueles que conheciam Vicente há anos notaram diferença imediatamente. Primeira manhã após encontro com Luz, Vicente não começou o dia com trabalho como sempre fizera. Em vez disso, foi diretamente à casa das parideiras. Levou comida, não ração padrão, mas comida de sua própria cozinha. Caldo de galinha, pão fresco, frutas. Para ti, disse ele a Rosa, colocando bandeja ao lado dela. Precisas de força para recuperar e amamentar. Rosa olhou para a comida, depois para ele, incapaz de processar. Senhor, obrigada. Não me agradeça, disse Vicente, voz ainda estranha para próprios ouvidos. É mínimo que deveria fazer. Mínimo que sempre deveria ter feito. Luz estava dormindo em berço improvisado. Vicente olhou para ela, sentindo novamente aquela onda de emoção, não tão intensa quanto no dia anterior, mas ainda presente, ainda real. Posso? Perguntou ele hesitantemente. Posso segurá-la? Rosa hesitou, depois assentiu. Vicente pegou Luz com cuidado reverente que nunca usará antes. Segurou-a, olhando para rosto pequeno. Minha esposa teria amado você, sussurrou ele. Teria segurado assim, com amor que eu esqueci como dar. Lágrimas ameaçaram novamente. Lutou contra elas, devolveu Luz para Rosa. Se precisares de algo, qualquer coisa, informa a mãe Tomásia. Ela me dirá. Nos dias seguintes, mudanças expandiram. Vicente ordenou melhoras nas rações de todos os escravos. Não dramaticamente, mas perceptivelmente. Ordenou que horas de trabalho fossem reduzidas de 14 para 12 por dia. Senhor, Lúcio objetou cautelosamente, isso afetará a produtividade. Então que afete, disse Vicente. Pessoas exaustas trabalham mal. Pessoas descansadas trabalham melhor. É lógica simples. Estava racionalizando, e sabia disso. Verdadeira razão não era eficiência. Verdadeira razão era que, depois de sentir novamente, não conseguia mais ignorar a exaustão que via em rostos, sofrimento que testemunhava diariamente. Visitava Rosa e Luz diariamente. Sempre com desculpa, verificar saúde, trazer algo necessário. Mas verdadeira razão era a necessidade de ver Luz, de sentir aqueles olhos que o mantinham conectado à humanidade. Como está a Luz? Perguntava sempre. Crescendo bem, senhor. Forte e saudável. E tu? Recuperando, senhor. Mais forte cada dia. Uma semana após nascimento, Vicente fez algo radical. Chamou Rosa à Casagrande. Rosa veio nervosa, Luz em braços. Casagrande era território de senhor, lugar onde escravos raramente entravam exceto para trabalhar. Senta, disse Vicente, indicando cadeira. Por favor. Rosa sentou hesitantemente. Quero fazer pergunta, disse Vicente. E quero verdade, não o que pensas que quero ouvir. Sim, senhor. Se pudesses mudar algo sobre esta fazenda, sobre como é operada, o que mudarias? Era pergunta perigosa. Mas havia algo em olhos de Vicente, sinceridade que Rosa não vira antes. Lentamente, começou a falar. Falou sobre separação de famílias, sobre castigos excessivos, sobre falta de esperança. Falou sobre como escravos eram tratados como ferramentas em vez de pessoas. Vicente ouviu tudo, anotando mentalmente. E quando ela terminou, disse algo surpreendente. Obrigado. Por honestidade. E tentarei, não prometo sucesso, mas tentarei, implementar o que disseste. Era mais que Rosa esperara. Muito mais. E Vicente cumpriu palavra. Nos meses seguintes, implementou mudanças progressivas. Proibiu separação de famílias por venda. Reduziu drasticamente castigos físicos. Começou o programa de educação básica para crianças escravas. Outros fazendeiros notaram. E não ficaram felizes. 3 meses após nascimento de Luz, oposição a Vicente tornou-se organizada e hostil.
5 fazendeiros vizinhos, homens poderosos e influentes, apareceram sem avisar numa manhã quente de julho. Coronel Domingos Silva, Barão Henrique Castro, Comendador Paulo Mendes, Major Antônio Farias e Capitão Roberto Alves. Todos homens que Vicente conhecia há décadas, com quem fizera negócios, mantivera relações cordiais. Mas cordialidade desaparecera. Vicente, disse Domingos sem cerimônia quando foram recebidos na sala, precisamos falar sobre tuas mudanças recentes. Que mudanças? Perguntou Vicente, embora soubesse perfeitamente. Não te faças de tolo, disse Henrique friamente. Rações aumentadas. Horas reduzidas. Proibição de vender escravos que separam famílias. Educação para crianças escravas. Estás criando problemas para todos nós. Como assim? Nossos escravos ouvem sobre tuas políticas humanitárias, explicou Paulo. E questionam. Por que Fazenda Serra Alta tem tratamento melhor? Por que não somos educados? Estás estabelecendo expectativas impossíveis. Impossíveis. Vicente sentiu raiva antiga surgir. Ou apenas inconvenientes. Isto não é brincadeira, explodiu Antônio. Sistema inteiro depende de hierarquia clara, disciplina consistente. Tu abrandas isso, e todo o edifício desmorona. Talvez devesse desmoronar, disse Vicente calmamente. Silêncio chocado caiu sobre sala. Enlouqueceste. Roberto olhou-o como se fosse estranho. Sistema escravista sustenta a economia inteira. Sem ele, tudo colapsa. Ou se transforma, respondeu Vicente, em algo melhor, algo mais humano. Por causa de bebê, disse Domingos com desprezo. Ouvimos história ridícula. Bebê com olhos azuis que de alguma forma te enfeitiçou. Não me enfeitiçou, disse Vicente, mantendo calma. Apenas me fez sentir novamente. Me fez ver o que me tornei. E não posso voltar a ser aquele homem. Então serás pária, ameaçou Henrique. Nenhum de nós fará negócios contigo. Serás isolado socialmente, economicamente destruído. Se esse é preço de recuperar humanidade, disse Vicente, pagarei. Fazendeiros saíram furiosos. E cumpriram ameaças. Nas semanas seguintes, Vicente encontrou portas fechadas em todos os lugares. Comerciantes recusaram vender ou comprar. Bancos tornaram-se hostis. Sociedade o ostracizou completamente. Poderia ter sido desastroso. Mas Vicente encontrou aliados inesperados. Comerciantes abolicionistas do Rio ofereceram comprar café a preços premium. Banqueiros progressistas ofereceram crédito. Sociedade abolicionista emergente celebrou-o como exemplo. E internamente, Fazenda prosperou. Trabalhadores mais felizes produziram melhor. Produtividade aumentou 18%. Qualidade melhorou notavelmente. Vicente provou que humanidade e lucro não eram mutuamente exclusivos. Mas no centro de tudo estava a luz. Crescendo rapidamente, desenvolvendo-se notavelmente. Com 3 meses, já segurava a cabeça firmemente, já tentava sentar. Mas mais notável era efeito contínuo em todos ao redor. Cada pessoa que via luz, que olhava em olhos azuis profundos, saía mudada. Capataz brutal veio visitar, cético sobre Fazenda Mole. Mas quando viu luz, algo quebrou nele. Caiu de joelhos chorando. Vejo todos que machuquei, soluçava. Nunca mais bateu em pessoa. Comerciante veio negociar, planejando enganar Vicente. Mas Luz estava lá, observando. Comerciante olhou em olhos dela e não conseguiu mentir. Fez negócio justo, saiu transformado. Histórias se multiplicavam. E região começou a mudar, lentamente mas perceptivelmente. 8 meses após nascimento de Luz, Vicente tomou decisão que mudaria tudo. Convocou todos os 500 escravos para a reunião no terreiro central. Era dia claro de dezembro. Sol já forte às 9 da manhã. Escravos reuniram-se confusos e apreensivos. Reuniões gerais geralmente significavam anúncios de punições ou mudanças de regras. Vicente subiu em plataforma elevada para que todos pudessem ver.
Rosa estava presente, segurando luz, agora com 8 meses, olhos ainda extraordinários, observando tudo com inteligência impossível para a idade. Tenho anúncio, começou Vicente, voz clara e firme. Anúncio que mudará esta fazenda fundamentalmente. Silêncio tenso. Durante 8 meses, implementei mudanças. Melhorei rações, reduzi horas, proibi separações familiares. Mas percebi, não é suficiente. Porque enquanto sois escravos, não sois livres. E sem liberdade, humanidade completa é impossível. Murmúrios começaram a percorrer multidão. Então decidi, disse Vicente, palavras que pensara cuidadosamente, começar processo de alforria. Para todos. Todos 500. Explosão de reações, gritos, choros, descrença absoluta. Alguns pensaram ter ouvido errado. Outros que era truque cruel. Entendo descrença, disse Vicente quando o barulho diminuiu. Mas é real. Lei exige processo gradual. Não posso libertar todos imediatamente. Mas começando hoje, cada mês libertarei 20 pessoas. Começando com idosos e doentes, depois famílias com crianças, depois outros em ordem que decidiremos juntos. E aqueles ainda não livres, gritou alguém. Receberão salários, disse Vicente. Inicialmente pequenos, mas salários reais. E quando forem libertados, terão opção: ficar aqui como trabalhadores livres assalariados, ou partir com dinheiro suficiente para começar nova vida. Estava propondo transformar completamente sistema. Era revolucionário. Era impossível segundo lógica convencional. Mas Vicente não se importava mais com lógica convencional. Rosa chorava abertamente, segurando luz. Vicente olhou para elas, assentiu. Rosa seria entre primeiras libertadas. Reação externa foi explosiva. Fazendeiros acusaram Vicente de traição à classe, de destruir economia, de incitar rebelião em escala regional. Autoridades ameaçaram processo. Igreja expressou preocupação. Sociedade inteira parecia virar contra ele. Mas Vicente não recuou. Porque cada vez que duvidava, olhava para a luz. Via olhos azuis que o lembravam de por que começara, de por que continuava. E surpreendentemente, fazenda não apenas sobreviveu, prosperou. Trabalhadores sabendo que tinham futuro trabalharam com dedicação nova. Qualidade disparou. Lucros, após período de ajuste, aumentaram. Vicente provou para mundo cético que sistema diferente funcionava. 1 ano após nascimento de Luz, pressão legal atingiu clímax. Consórcio de 10 fazendeiros, liderados por Coronel Domingos Silva, processou Vicente formalmente em tribunal provincial. Acusações eram graves: incitar rebelião escrava através de tratamento preferencial e promessas de liberdade, violar normas econômicas estabelecidas de forma que prejudica a estabilidade regional, operar fazenda em desrespeito deliberado a tradições e leis que governam relações entre senhores e escravos. Barão Vicente de Albuquerque, leu oficial ao entregar citação, está sendo acusado formalmente. Julgamento será em 4 semanas na capital. E devo avisá-lo, senhor. Oficial hesitou. Consórcio tem recursos imensos, melhores advogados. Caso deles é muito forte. Pode perder fazenda, liberdade, tudo. Vicente leu documentos sem expressão. Esperava isso. Mudança real nunca vinha sem custo. Contratou o doutor Carlos Tavares, jovem advogado abolicionista do Rio de Janeiro, conhecido por defender causas impossíveis com paixão e brilhantismo. Não vou mentir, barão, disse Tavares durante preparação. Legalmente, caso é difícil. Você violou normas, desafiou o sistema. Júri será composto por fazendeiros e comerciantes, seus pares que se sentem ameaçados. Então estou condenado? Legalmente, talvez. Mas lei não existe em vácuo. Existe em contexto de moralidade, justiça, humanidade. E nisso? Tavares sorriu. Nisso temos caso imbatível. Julgamento foi evento massivo. Sala lotada com fazendeiros querendo condenação,
abolicionistas apoiando Vicente, curiosos querendo espetáculo. Juiz era desembargador Silva, 70 anos, reputação de estrito legalismo mas também de ocasionais surpresas humanitárias. Advogado de acusação, Dr. Rodrigues, 60 anos, nunca perderá caso importante, apresentou argumentos meticulosamente. Senhores do júri, começou, este caso não é sobre bondade individual. É sobre preservação de ordem social e econômica que sustenta a província, nação inteira. Barão Vicente, através de ações que podem ser bem intencionadas mas são profundamente destrutivas, violou essa ordem. Apresentou evidências, documentos de mudanças, testemunhos de capatazes sobre políticas, registros de pagamentos a escravos. E mais perigoso, continuou Rodrigues, espalhou ideias de liberdade entre escravos em fazendas vizinhas. Temos 12 relatos documentados de escravos questionando os senhores, citando fazenda Serra Alta. Isso é incitação clara e presente. Foi devastador. Vários jurados assentiram. Então Tavares levantou-se. Começou não com lei, mas com história. Senhores, deixem-me contar sobre Bebê. Bebê nascida há 1 ano em fazenda Serra Alta. Filha de escrava chamada Rosa. Bebê chamada Luz. Rodrigues objetou. Relevância central, prometeu Tavares. Porque esta bebê é a razão pela qual estamos aqui. Chamou Rosa como testemunha. Ela subiu nervosa mas determinada. Conta ao júri, disse Tavares gentilmente, sobre nascimento de Luz. Rosa contou. Chegada exausta, parto impossível, nascimento que desafiou probabilidades. E então, voz tremendo, contou sobre Vicente. Quando o barão segurou minha filha pela primeira vez, algo mudou nele. Vi homem duro quebrar completamente. E nos meses seguintes, vi transformação genuína. Próxima testemunha foi mãe Tomásia. Trouxe 517 bebês ao mundo, disse ela. Mas Luz foi diferente. Tem olhos que veem verdade, presença que transforma. Tavares então apresentou evidências práticas. Produtividade aumentou 20%. Lucros, após ajustes, subiram 15%. Saúde melhorou, mortes caíram drasticamente. Senhores, disse Tavares, a acusação está correta que Barão violou normas. Mas questiono, quando normas são fundamentalmente imorais, quando produzem sofrimento desnecessário, não temos obrigação de violá-las? Não é isso que consciência exige. Como ato final, pediu que Rosa trouxesse Luz. Senhores do júri, disse Tavares, olhem para esta criança. 1 ano de idade, nascida em escravidão. Sob sistema atual, seria propriedade até morrer ou ser libertada por capricho. Olhem e digam, isto é defensável. Luz, com 1 ano, olhou para a júri com olhos azuis profundos. E algo mudou em sala. 5 jurados mantiveram contato visual, expressões suavizando visivelmente. Júri deliberou 6 dias. Quando retornaram, porta-voz, homem de 50 anos chamado Teixeira, leu veredicto cuidadosamente. Encontramos Barão Vicente de Albuquerque culpado de violar normas estabelecidas para a administração de propriedade escrava. Sentença: multa de 12 contos de réis. Pausa dramática. No entanto, júri recomenda unanimemente que mudanças implementadas não sejam revertidas. Reconhecemos que, embora tecnicamente legais sob interpretação estrita de normas, tais mudanças produziram resultados sociais e econômicos positivos mensuráveis. Júri recomenda ainda que autoridades considerem reformar normas à luz deste experimento bem-sucedido. Era vitória quase completa. Multa era significativa mas gerenciável. E mudanças podiam continuar. Saindo de tribunal, Rosa esperava com Luz. Vicente pegou o bebê, segurando-a alto para a multidão ver. Por ela, disse ele. Tudo por ela. E por todas as crianças que merecem futuro melhor. Multidão, metade dela, aplaudiu. 28 anos passaram como rio constante, trazendo mudanças que transformaram Brasil. Em 13 de maio de 1888,
Princesa Isabel assinou Lei Áurea, abolindo escravidão completamente. Vicente, agora com 77 anos, estava em varanda quando notícia chegou. Corpo estava fraco, décadas cobraram preço, mas mente permanecia afiada. Quando leu manchete em jornal que mensageiro trouxe, chorou. Não de tristeza, mas de alegria profunda e alívio imenso. Vivemos para ver, sussurrou para si mesmo. Realmente vivemos. Luz estava ali, como sempre estava nesses anos. Com 28 anos, crescerá em mulher extraordinária. Ainda tinha olhos azuis que viam verdade, ainda tinha presença que transformava pessoas que conhecia. Vencemos, tio Vicente, disse ela, usando o título de afeto que adotará na infância. Vicente não era pai biológico, mas em todos os sentidos importantes, era pai. Criará-a, educará-a, amará-a como filha que perderá. Você venceu, corrigiu Vicente, voz fraca mas firme. Tudo começou com você. Com o nascimento que me forçou a sentir novamente. Não fui só eu, disse Luz. Foi você escolhendo mudar. Foi mãe perdoando. Foi todos na fazenda escolhendo construir algo diferente. Rosa aproximou-se, agora com 54 anos. Fora libertada 27 anos antes, mas escolhera ficar, trabalhando como administradora ao lado de Vicente. É dia de celebração, disse ela, lágrimas de alegria rolando. Dia que pensamos nunca veria. Fazenda Serra Alta transformará-se completamente ao longo de quase 3 décadas. Operava com trabalho completamente livre há 15 anos. Vicente libertara todos, oferecendo salários justos e participação em lucros para aqueles que ficassem. Maioria ficará, construindo comunidade próspera. Tornará-se modelo visitado por fazendeiros, políticos, jornalistas de todo o Brasil e até Europa. Prova viva de que sistema diferente funcionava, que humanidade e prosperidade podiam coexistir. No centro de tudo estava a Luz. Não ocupava cargo oficial, não buscava poder ou posição. Mas presença dela era catalisadora constante. Pessoas vinham de distâncias imensas apenas para conhecê-la, para olhar em olhos que diziam ter qualidade especial de ver verdade. E invariavelmente, saíam mudadas. Havia senador conservador que viajara de São Paulo para argumentar contra a abolição. Passou tarde conversando com Luz. Voltou para a capital e tornou-se abolicionista apaixonado, usando posição para aprovar leis progressivas. Havia fazendeiro de Minas que viera estudar método Serra Alta com ceticismo. Encontrou Luz, olhou em olhos dela, e algo quebrou. Voltou para a fazenda e libertou todos imediatamente, transformando a operação completamente. Havia jovem que chegará perdido, contemplando suicídio. Luz sentou com ele por horas, apenas ouvindo, ocasionalmente falando. Ele saiu com propósito renovado, tornando-se médico que dedicou vida a servir ex-escravos. Histórias multiplicavam-se aos milhares. 3 semanas após Lei Áurea, Vicente adoeceu gravemente. Médico examinou, saiu com expressão que comunicava tudo. É simplesmente idade, disse médico a Luz e Rosa. Corpo viveu 77 anos. Agora está cansado. Não há nada que medicina possa fazer além de conforto. Vicente passou a última semana consciente mas fraco. Visitantes vieram constantemente, centenas de ex-escravos que libertara, trabalhadores que empoderara, fazendeiros que convertera, políticos que inspirara. Todos queriam agradecer, despedir-se. No último dia, quando o sol começava a se pôr, Vicente chamou Luz e Rosa. Preciso dizer algo importante, sussurrou, voz apenas fio. Estamos aqui, disse Rosa, segurando uma mão. Luz segurava a outra. Passei 49 anos existindo sem viver, disse Vicente. Construí fortuna mas perdi alma. Depois esposa morreu, fechei coração completamente. Tornei-me, não monstro, mas homem vazio. Olhou para a Luz com amor profundo. Depois você nasceu. E quando segurei você pela primeira vez, quando olhei em teus olhos, algo quebrou dentro de mim. Ou talvez, algo se curou. Vi esposa novamente. Vi filho que nunca tive.
Vi possibilidade de sentir, de amar, de viver em vez de apenas existir. Segunda metade de vida, continuou, lágrimas rolando, passei tentando fazer reparação. Tentando ser homem melhor. E voz quebrou. E encontrei algo que nunca esperava encontrar novamente. O que? Perguntou Luz suavemente. Alegria. Propósito. Amor. Tudo que pensava ter perdido para sempre. Você me devolveu, minha filha. Devolveu através de olhos que forçaram verdade, através de presença que me manteve honesto. Você salvou a si mesmo, disse Luz. Eu apenas mostrei caminho que sempre esteve lá. Promete continuar? Pediu Vicente. Continuar mostrando verdade, inspirando mudança, ajudando outros a encontrarem humanidade. Prometo. Vicente sorriu, último sorriso de vida longa e complexa. Então posso descansar em paz. Fechou olhos. Minutos depois, cercado por família que escolhera e que o escolhera de volta, Barão Vicente de Albuquerque morreu. Funeral foi imenso. Mais de 1000 pessoas vieram, ex-escravos, abolicionistas, fazendeiros convertidos, políticos progressistas. Todos honrando o homem que começara perdido mas terminara encontrado. Luz falou no funeral, voz clara apesar de dor. Meu pai adotivo ensinou lição fundamental, disse ela. Que nunca é tarde demais para mudar. Que ninguém está preso a quem foi. Que escolha de ser melhor está sempre disponível. Nos anos seguintes, Luz continuou o trabalho. Viajou por Brasil recém-livre, falando, ensinando, inspirando. Onde ia, transformação seguia. Casou-se aos 30 com um homem chamado Daniel, ex-escravo libertado que se tornará professor. Tiveram 4 filhos, todos herdando algo de dom dela. Olhos que viam verdade, presença que inspirava mudança. Luz viveu até 86 anos, vendo o Brasil transformar-se através de décadas de crescimento e luta. Quando morreu em 1946, rodeada por filhos, netos, bisnetos, últimas palavras foram: continue mostrando verdade com amor. Continue provando que mudança é sempre possível. Continue escolhendo luz em vez de escuridão. E descendentes continuaram. Continuam até hoje. História de nascimento dela tornou-se lenda passada através de gerações. Escrava que chegou sem forças, bebê que nasceu contra probabilidades, olhos azuis que transformaram coração de barão. Alguns dizem que foi milagre. Outros que foi dom divino. Outros ainda que foi simplesmente verdade pura, amor incondicional que Luz carregava e compartilhava. Mas todos concordam que mudou tudo. Hoje, Fazenda Serra Alta é museu e centro educacional. Visitantes caminham por terreiros onde escravos trabalharam e depois trabalhadores livres prosperaram. Vê em Casagrande onde Vicente chorou e transformou-se. Vê em Casa das Parideiras onde Luz nasceu. E vê em Retrato, pintura magnífica de Luz aos 30 anos. Olhos azuis na pintura parecem vivos, parecem seguir visitantes, parecem perguntar: que verdade você está evitando? Que mudança você está adiando? Que luz você poderia ser? É desconfortável. É inspirador. É legado de luz. Legado de que mudança é possível sempre. De que ninguém está além de redenção. De que amor e verdade são forças mais poderosas que ódio e negação. De que mesmo quando chegamos sem forças, podemos encontrar força em conexões humanas, em amor, em escolha de ser luz em escuridão. Luz nasceu quando mãe não tinha forças. Mas através de nascimento, deu força a todos ao redor. Força para mudar, para crescer, para escolher humanidade. E essa força, esse legado de transformação através de amor e verdade, vive até hoje. Em cada pessoa que escolhe ver verdade. Em cada pessoa que escolhe mudar. Em cada pessoa que escolhe ser luz. Luz começou. Nós continuamos. Sempre. Para sempre.